Olá, colegas. Olá, colegas. Hoje trazemos mais um informe sobre o nosso movimento, que ele continua vivo. Tá? Nós estamos trabalhando muito intensamente nos bastidores, no Congresso Nacional, na comissão no Senado, na Câmara dos Deputados, junto ao TCU. E aí eu queria dar informes aos senhores que no TCU, não só a revisitação, o acordo de greve, que já foi processado através do requerimento do senador Irã Gonçalves, quanto também a nossa provocação ao TCU sobre o lockout, que ele possa estar revendo isso de forma a estar prejudicando toda a população brasileira. E já houve andamento nesse processo, nesse segundo processo ao TCU, tanto em convocação e intimação ao INSS quanto ao ministro. Outra informação que nós trazemos aos senhores é que também o ministro já confirmou presença na Comissão de Controle e Finanças do Senado, a princípio datado para o dia 29 de abril. E, nesse sentido, é que eu peço aos senhores, se é que ainda podemos pedir aos senhores, que mesmo sem salário, é a prova de resistência. É o que mais nós precisamos nesse momento, que as coisas estão se tornando mais difíceis para os senhores, mas que a greve está evoluindo em discussões dos bastidores e no Congresso Nacional e no próprio Tribunal de Contas da União. Então, vejamos, na convocação do ministro, sem sombra de dúvida, é um momento muito importante a manutenção da greve. Não sabemos nem sequer se ele ainda estará ministro em 29 de abril. Deus queira que não, né? Mas porque esse cidadão nos tem nos feito um mal extraordinário, uma coisa absurda, uma coisa nunca antes pensável que alguém pudesse, advindo do movimento trabalhista brasileiro, pudesse esvaziar um movimento legítimo de um trabalhador, que é a greve, é a inconformação do que está acontecendo com o seu trabalho, que ele possa demonstrar isso no direito de greve e ter seu salário vilipendiado, subtraído, cortado na integralidade. Isso é inaceitável. Então, nesse sentido, é que eu peço aos senhores uma postergação de um outro tipo de decisão. Eu clamo aos senhores que se mantenham no movimento. Agora, para o próximo dia 1º, 2 de abril, esse salário vai vir, como os senhores já receberam uma prévia, virá literalmente zerado, né? E que vocês possam perdurar ainda com outras expectativas. Tá? A palavra, doutor Francisco, por favor. Queria falar com os colegas que a gente tem tido, sim, muito avanço no campo político. Infelizmente, o campo político não tem a pressa que a gente tem. O fato é que o salário do dia primeiro, mesmo que a gente assinasse um acordo hoje, ele já não cairia no dia primeiro. A gente está trabalhando para ter toda essa questão de um acordo favorável e a restituição do salário. Isso vai acontecer, tá? Mas a gente precisa ainda ter um pouco de gás nesse final, aproveitando que o fato já está consumado, para pedir para vocês um pouco mais de tolerância, para a gente poder, nos primeiros dias de abril, conseguir avanços estratégicos para conseguir um acordo. Tá? Essa semana ela está meio que perdida, porque o presidente Lula está em viagem no Japão, então nada se decide essa semana, e a semana que vem, que coincidentemente vai ser a semana do corte do ponto, ela será a semana estratégica para a gente ver como que a gente consegue resolver da melhor maneira possível o movimento grevista. Então, a gente precisa que vocês continuem no movimento nessa primeira semana e a gente vai trazer informes regulares para vocês de tudo que está andando. O TCU está revendo o acórdão, já foram notificados da revisão do acórdão, ou seja, o argumento do secretário de que ele está impedido
de fazer qualquer coisa por causa do TCU já não existe mais, porque é um acórdão em revisão, né? O TCU também está para decidir sobre a cautelar que a gente pediu com relação à ilegalidade do corte de ponto. O Senado está convocando o ministro e está fazendo movimentos de pressão para cima do Ministério da Previdência. A Câmara dos Deputados está aí trabalhando para montar uma CPI do INSS, em que pese bloqueios governamentais. É um assunto que interessa muito, essa CPI eventualmente vai acabar saindo. Também não interessa, na nossa visão, a não ser que seja um governo kamikaze, aí, né, aí a gente tem que trabalhar também com essa hipótese. Não interessa para o governo, na minha visão, que eles saiam sem nenhum acordo, eles sem nenhuma reposição. Com certeza, a gente vai, diante dessas pressões de ambos os lados, chegar no meio termo. O que a gente precisa, e aqui eu encerro a minha fala, é que, a despeito de todo o problema gerado pelo corte temporário do ponto que o governo está fazendo, que a gente se mantenha firme na primeira semana de abril, e aí a gente vamos ter decisões nessa primeira semana que vão impactar e ajudar a definir o movimento. Paulo. Bom, eu queria começar minha fala, assim como eu comecei no vídeo passado, parabenizando a todos nesses momentos de dificuldade e nessas situações limítrofes que a gente realmente testa a resistência, a força, a coragem das pessoas, a bravura. Esse é um movimento que tem testado a todos nós, especialmente aos servidores grevistas que estão tendo corte integral do ponto de maneira arbitrária e ilegal, apesar da incompreensão por parte de setores do Poder Judiciário, e em relação a isso, já me adianto em relação a citar que nós opusemos os recursos cabíveis. Na verdade, a gente, a todo momento, durante essa greve, a gente foi adotando medidas judiciais numa primeira análise cabíveis, e a gente foi evoluindo a adoção dessas medidas a ponto de termos provocado todos os tribunais da República, em primeira, segunda instância, STJ, STF, TCU. Então, realmente é uma greve heterodoxa. Esse momento que estamos vivendo é efetivamente um momento singular, e por isso eu parabenizo, e por outro lado, manifesto que da nossa parte tudo tem sido feito, todas as iniciativas têm sido adotadas. Nós estamos cotidianamente diligenciando junto aos tribunais, sejam eles tribunais de justiça, tribunais superiores, tribunais de contas. Nós temos diligenciado de igual maneira na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em setores do Executivo, que não no Ministério da Previdência Social, efetivamente uma peregrinação para tentar furar essa bolha que o governo tem construído em torno da maioria dos ministérios, né? O que se vê é que efetivamente o governo tem construído uma barreira para não se mostrar permeável não só a críticas, mas também a negociações classistas, que são a base ideológica e partidária do governo. O próprio partido do ministro Lupe leva no nome a caracterização, o adjetivo de trabalhista, como o doutor Argolo mencionou, mas de trabalhista parece que não tem muita coisa, haja vista que o respeito ao direito primordial e fundamental do trabalhador, que é o direito de reivindicar direitos e cumprimento de acordos, está sendo tolhido da maneira mais nefasta que já foi observada na história do Serviço Público Federal. Então, efetivamente, como foi dito também pelo doutor Francisco, essa semana é uma semana atípica, e Brasília tem dessas, de semanas sazonais em que presidente da República, presidente das casas legislativas não estão presentes. Parece que os outros membros acabam dando uma paralisada nos trabalhos, mas se eles paralisaram, a gente continua atuante, e como também já foi mencionado pelo doutor Argolo, a gente teve diversos avanços, a priori a marcação da oitiva do ministro Carlos Lupe, no dia 29 de abril, e enquanto isso a tramitação da revisão da reavaliação do termo de acordo de greve de 2022 e outras iniciativas que, conforme forem evoluindo, nós vamos noticiando aos senhores. Então, senhores, contamos com o apoio, com a participação de todos na resiliência, na perseverança
com o objetivo da nossa vitória. Um grande abraço e até a próxima.